Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu estou aqui com o Júnior, que é um paciente da casa de apoio, e ele vai falar um pouquinho do testemunho dele pra gente, e eu vou fazer umas perguntas pra ele. Pode se apresentar, Júnior. Olá a todos, meu nome é Humberg Júnior, sou transplantado de rim desde 2016 e de pâncreas desde 2019, sendo que hoje para poder testemunhar. Amém. Vim para cá com minha esposa, estamos passando uma temporada para revisão, porque na verdade transplante não é uma cura, é um tratamento, né? Então, até o dia que Deus quiser, a gente vai estar controlando a dose de imunossupressão e caminhando aí. Já falou tudo. Resumir. Quando você descobriu o problema de saúde? 13 para 14 anos estava cursando o ensino médio e sentia muita sede, tinha muito sono. Mal conseguia ficar acordado na sala de aula e a frequência urinária aumentava bastante. E não era raro acumular formiga na urina. Sintomas que minha mãe, como boa observadora, parou, olhou e falou: isso parece diabetes. E sem conseguir esboçar nenhuma reação, só te sentia sono mesmo. Depois de um exame de sangue foi constatado, né, glicemia acima de 120. Na verdade estava 200 e alguma coisa, quase 300, 304. E aí começou a ver a cruz. Eu tinha que ser forte naquele momento ali, porque quem desabou foi ela. Verdade, porque quando a gente descobre, né, ter uma vida diferente, uma rotina diferente, e vem um choque, né? Quando começou o tratamento e quando descobriu? Bom, novamente, quando eu tinha 13 anos, de imediato, foi marcada a consulta com um médico da especialidade endócrina. Ele cuida dos hormônios. A primeira coisa que a América falou, bem animada, isso é claro, é ironia, não tem cura, você vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Como sempre. Aquilo foi um soco no queixo. A princípio eu tentei seguir a dieta rigorosamente, né, se abster de açúcar. A pior coisa é ter alguém do lado, você não pode, você não pode, você não pode. Falta de prudência, pouca idade, o resultado não foi lá muito agradável não. As oscilações de humor eram terríveis, eu tinha vontade de explodir com tudo. Conforme o tempo de tratamento, né? E a revolta. Diz, né? Da revolta. Qual foi o seu maior milagre na sua vida? Marcou e que você nunca se esqueceu? Eu poderia falar da cura cardíaca, na verdade, antes de começar a diálise, eu passei por insuficiência cardíaca e intervenção divina. Foi o próprio Jesus realmente que curou. Já pesava 20 quilos a mais do que meu peso normal, dormia sentado. Para respirar era muito difícil, cair na rua, mas quando eu era mais jovem, tinha por volta de 20 e poucos anos, eu tenho 45. Uma conversa de noite com Deus, é o que eu falo sempre, depois vocês vão acessar meu vídeo lá no meu canal. Relacionamento com Deus, é você levantar a mão e aceitar Jesus, não é uma coisa de você orar mecanicamente. Na verdade, você abrir o coração para Jesus, dar um passo para Ele, para que, obedecendo os mandamentos, tanto Ele como o Pai se manifestem. Você saia do contexto do natural para o sobrenatural. Numa dessas situações, eu passei a madrugada de sexta para sábado conversando com Deus. Não é aquela coisa enfeitada, ó Deus, todo-poderoso. É uma conversa formal, tipo pai e filho. Eu não prestei atenção no tempo passando, simplesmente o tempo voou. No sábado seguinte, geralmente tinha o costume de estar visitando alguns lugares e estava marcada a visita lá na fundação da casa de apoio ao portador do HIV. Nesse dia foi interessante porque tava eu, mais uma menina que eu namorava na época, a irmã dela, o cunhado dela e mais um irmão em Cristo, todos, pode-se dizer assim, eram sedentos para ver milagres de Deus. A gente, estranhamente tinha uma senhora sentada, aparentando ter 40 anos, muito magra, mas ela era bastante alta também, os pés dela estavam muito inchados, ela estava esquelética. Assim que olhei para ela, o coração começou a acelerar, véio. Era como se falar para ela, levante e ande em nome de Jesus. Primeiro, que eu estava cheio. Segundo, você não vê ninguém fazendo isso. Vai que você puxa, a mulher cai. Terceiro, você trava. Só que aquele incômodo, aquela palpitação não passava de jeito nenhum. Como aquilo se prolongava, eu chamei o irmãozinho no canto, que era amigo de infância também. Vamos orar aqui por ela, tal, todo sem jeito. Eu, boa tarde, ela, boa tarde. Podemos orar pela senhora? Pode sim, meu filho. Aquela oração, sabe, ó Deus, tem misericórdia, abençoa. E lutando contra mim mesmo. Eu falei, não vou fazer isso não vou fazer não. Sei que com muita luta, terminando a oração, a primeira frase que aquela senhora fala é, queria andar. Aí meu olho arregalou. Aí eu chamei o irmão no canto e falei, olha, tá acontecendo isso. Ele, meu irmão, então vá, que é Deus. Sempre muito empolgado. Eu olhei.
Olho pra ela. A senhora quer andar, né? Eu quero andar. Levante em nome de Jesus. Eu não puxei ela, eu só segurei na mão dela. Ela levantou naquele momento ali, glorificando a Deus. Ela levantou a mão, declarou que aceitava Jesus como Salvador. Ninguém fez o apelo nem nada. E tudo parou naquele momento. O triste naquele momento, que a Bíblia ela fala muito que o Senhor é a glória, né? Naquele momento ali, os holofotes estavam colocados em mim, no meu irmãozinho. E começaram a dizer, esses irmãos que é uma benção, isso e aquilo, a tristeza comendo por dentro. Eu sentia como se fosse a tristeza do próprio Espírito Santo de Deus. A glória não é do homem, é de Jesus. Na semana seguinte eu a visitei. Acredito que não foi propósito de Deus curar ela da AIDS, mas os pés já estavam desinchados. Mas questão de semanas ou um mês depois, o Senhor a recolheu. Mas partiu com Cristo. Para a glória do nome de Jesus. Eu falo por experiência que é tão bom a gente viver o milagre em nós mesmos, pra gente poder ser usado para fazer milagres. Deus que faz, né, claro, para levar isso para as outras pessoas. É algo que ele teve uma experiência de um milagre na vida dele. Claro que a vida dele já é um milagre, né? De ele estar vivo aqui até hoje é um milagre. Ele sentiu um milagre mais ainda, Deus usando ele através da vida dessa moça, né? Ela partiu, né, infelizmente, que Deus ela teve a oportunidade de ser curada, de reconhecer que Jesus era o Salvador dela, né, da vida dela. Só foi uma ordem mesmo. Faça. Apenas vá. Com a penúltima pergunta. Como é que você se sente tendo esses problemas de saúde, rotina de casa de apoio e tratamento? A questão de rotinas eu procuro não me prender. Tento não desenvolver rotinas, a não ser aquela de toda manhã ali, procurar ter um devocional com Deus, mas me pesa realmente no coração o sacrifício que minha esposa, na grande maioria das vezes, tem que fazer. Quando nos conhecemos, ela não sabia absolutamente nada de coisa nenhuma. Ela estava passando pelo milagre dela também, né? É um grande testemunho também. Resumidamente, ela tinha epilepsia. Após vários estudos no Instituto do Cérebro, ninguém conseguia descobrir a causa que induziu o coma. A coisa era de origem espiritual, Jesus curou. E assim que ela melhorou, ela tinha perdido a memória e ser batizada no fogo. No caso, cuidar de mim, que estava ficando bastante debilitada. Então, rotina de acompanhar para médico, eu comecei a inchar. Ela só fazia chorar. Não tinha desenvolvimento nenhum. E cada vez eu com aquela rebeldia, Deus vai me curar. Não queria fazer diálise de jeito nenhum. Descobre uma certa doença ou algo na vida e achar, Deus vai me curar. Amém. Mas Deus também quer que você faça a sua parte de fazer o tratamento, mas tendo fé que Ele pode fazer um milagre. Pois é, né? Da insuficiência cardíaca Jesus me curou, mas tinha que passar pelo transplante, né? Deus abriu outras portas para eu testemunhar. E Deus usa também a mão dos médicos e a nossa vida para dar testemunho dentro do hospital e para a vida dos médicos também. Voltando à situação da rotina, minha esposa ela fica muito dividida. Tem que cuidar da avó que sofre de Alzheimer. A mãe que é cardiopata tem uma válvula e tá dividindo o cuidado comigo. Tento equacionar tudo para não ser um peso, nem dar muito trabalho. Para ela é difícil, a gente tá aqui em São Paulo. E aí, assim, o que ela não pode fazer, Deus faz. Trabalho dá para poder conciliar, dá para poder adaptar. Outras atividades também. É o sacrifício maior realmente da parte dela. Porque não é fácil, né? Também largar tudo, cuidando dele. Pra aguentar tanto tempo? Pra aguentar tanto tempo, né? Tem que aguentar. Acompanhante que te ajuda, te orienta, que casa de apoio. E você ir pro hospital, você não pode ir sozinho. É importante ter um acompanhante e ter alguém do lado. Última pergunta. Júnior, qual seria a reflexão que você daria dessa toda a situação toda e para esse povo que está assistindo? Eu vou falar aqui bastante sério, mas Jesus ele fala numa determinada parábola a questão da justiça de Deus, né? Que Deus porventura não fará justiça aos seus filhos que clamam dia e noite. Só que ele faz uma pergunta: quando pois o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Sabemos que fé é algo agradável a Deus, e fé não é só aquela coisa de eu creio, fé é confiança. Você não pode confiar em quem você não conhece, você não pode conhecer se você não correr atrás, não procurar ter um relacionamento, uma intimidade. A aproximação vai nos levar a um patamar seguinte. Querendo ou não, podemos viver impossibilidades na vida, podemos passar por obstáculos. É fato. Mas sempre que Deus cura. Deus muitas vezes tem propostas, às vezes Deus pode permitir que algo aconteça para recolher um filho dele, para que ele não se perca lá na frente.
Aquele cego de Jericó ali, só ele sabia. Ele já tinha enxergado, porque Jesus ele fala, olha, a tua fé te salvou, vai em paz e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Em algum momento ele já tinha enxergado, mas no momento ali ele perdeu a visão e ele começou a clamar e não permitiu que ninguém calasse ele. A voz dele foi ouvida por Jesus, mesmo a multidão mandando ele cessar. Cegos, os quais Jesus ele abriu os olhos. O paralítico de Betesda havia 38 anos ali, esperando por uma cura. E Jesus foi até ele. Falta hoje perseverança. A palavra ela fala: pedir, dá-se-vos-á. Buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Ao que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Estou dizendo com isso que você será curado. Você vai ter respostas. Mas é muito importante você se aproximar e buscar a Deus. Lembrem do sofrimento de Jó, né? O quão Deus é misericordioso ali. Depois daquilo tudo que ele passou, Deus ele trouxe consolo. Não desista, lute. Nessas situações em que passamos o vale de sombra de morte, sofrimento, nossa história está sendo escrita ali. Né? Não num papel, não num livro, mas ela está sendo vista por todos ao nosso redor. E aquilo inspira vidas. Eu acredito, para a glória do nome de Jesus, vendo a história dela, vendo a história de outras pessoas, se Deus ele estivesse escrevendo, é como se o livro de Atos não tivesse acabado, os Atos de Cristo, os Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo, eles continuam acontecendo nos dias de hoje. Lutem, vidas serão alcançadas, o nome de Jesus será glorificado e povoaremos o céu com mais vidas. E pessoas terão mais em Deus, glorificarão mais o nome de Jesus e se aproximarão mais dele. Amém. Se você quer viver um milagre, apenas confia e tenha fé. Não queira só receber milagre e cura, mas apenas viva conforme a vontade dele e a palavra dele diz, né? Seja forte, corajoso, entrega o seu fardo, que às vezes nem é para você carregar, mas sim Deus. Algo que os médicos falaram que não tinha cura, que a gente teria morrido ontem, amanhã, isso, aquilo, não teria chances de vida. Hoje a gente tá aqui, o Júnior tá aqui para falar esse testemunho para você, que não é só através de medicação, mas sim da força do Espírito Santo que vem de Deus na nossa vida, que nos fortalece todos os dias. Tem uma glândulazinha que fica entre os nossos olhos chamada pineal. Ela não serve para outra coisa a não ser para conexão com o Eterno, com o Pai. E é comprovado. Pessoas que têm fé, elas têm uma recuperação melhor em relação à doença. Esse mundo de hoje, assim que as pessoas estão desacreditadas, elas pararam, na verdade, de olhar para o alto. O Salmo fala, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui é um resumo, uma coisa bem compacta, mas até falei, né? Vou deixar o link na descrição. Vai estar aqui embaixo. O testemunho completo no YouTube. O testemunho dele completo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Júnior, clica aqui no mais, que vocês vão estar indo lá no canal dele. Deus abençoe a todos. Foi isso, gente. Obrigada por você ter assistido aqui até o final. Se você não assistiu, volte e assiste esse vídeo todo, viu? Olá, hein? Deus tá vendo, hein? Isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.